Estamos de volta e o quadro Pauta do Dia de hoje te mostra quais foram os assuntos, os temas mais buscados nesse ano de 2020 no Google. Como você já sabe, nossa pauta aqui é baseada no Google Trends, que é uma ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Vamos descobrir então os assuntos mais pesquisados. Nas buscas do ano, aqui na tela comigo, temos o seguinte ranking. Olha só, primeiro lugar, como já era de se esperar, coronavírus, seguido de auxílio emergencial, eleições 2020, eleições Estados Unidos e BBB 2020. E já nas buscas feitas em forma de perguntas nessa mesma tela, a gente tem as seguintes perguntas. O que é lockdown? O que é quarentena, o que é pandemia, o que é cadastro único e o que é coronavírus. Esse foi um resumo aí do nosso ano, viu? E claro que a gente vai falar sobre esse assunto, né, que liderou 2020, coronavírus, mas antes de entrar nesse tema, chamar os nossos convidados, eu convido você aí de casa a assistir um vídeo feito pelo Google, trazendo aí tudo que marcou o ano e provocando uma reflexão sobre esse 2020 que mudou nossas vidas. Um dos principais traços da natureza humana é querer saber por quê. E em um ano que desafiou todos ao redor do mundo, por quê foi buscado mais do que nunca. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. E quando não encontramos respostas, nós continuamos perguntando. Algumas perguntas nos inspiraram alegria. Outras, entusiasmo. Life in the bubble. Yes. 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 I don't know what an improper fraction is. Teachers should make $1 billion. Now politics, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Algumas perguntas nos fizeram chorar. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Outras nos deixaram preocupados com este planeta que chamamos de casa. Por que tantas vidas perdidas? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Por que nós ainda fazemos as mesmas perguntas? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. Então, por que ainda temos força para continuar? I believe in your power. I believe in our power. Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the Por que nós não desistimos? We have made too much progress, and we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut, full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. Seguimos em frente por aqueles que nos mostraram o caminho. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Porque, mesmo num ano tão difícil, ainda encontramos jeitos de seguir em An frente. incredible feat for Maya Gabeira. Naomi Osaka US Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. Porque até conseguirmos cada resposta, nós continuaremos buscando. Que ano, né? Esse vídeo é belíssimo. Para a gente falar, então, sobre o coronavírus, vacina, comportamento, saúde mental agora nesse fim de ano e todas essas questões que envolvem o tema, eu chamo aqui na tela a infectologista Joana Dark, que está lá na Holanda e vai contar para a gente como é que está a situação por lá. E também conversamos com o psicólogo Igor Barros, que vai tentar aí ajudar a gente a passar, ou dar dicas, né, Igor, de como passar esse final de ano aí. Ô, ano difícil, viu? Sejam bem-vindos aqui, Igor. Boa noite, me ouve? Boa noite, muito obrigado. Doutora Joana, tudo bem? Me ouve bem?
Sim, escuto muito bem. Obrigada pelo convite. Boa noite. A gente que agradece aí, tô vendo você toda agasalhada aí, deve estar um frio danado, né? Quero começar então, doutora. Me conta um pouquinho como é que tá a situação aí. A gente aqui no Brasil tá com essa iminência aí da segunda onda, muitos estados estão com os casos subindo, tanto de casos confirmados quanto mortes, né? Como é que tá aí na Holanda? Você sabe que eu estive aqui na Holanda alguns meses atrás e estava todo mundo na rua sem máscara, se expondo bastante. E aí eu fiquei até surpresa na ocasião. Eu falei, uau, eu nem pensava que a gente ia voltar a caminhar sem máscaras, né? Mas aí eles tiveram a segunda onda bastante acentuada, com muito número de casos, né? Pacientes graves, UTIs cheias. E hoje há 2 dias, né, o primeiro-ministro fechou tudo. Então, hoje só tem supermercado aberto, nada mais. Então, é uma situação bastante triste, ruas vazias, frias, né, sem nada para comprar, não tem essa de fazer compras. Comemoração é só o núcleo familiar, com 3, 4 pessoas, e olhe lá. Sair na rua só com 2 pessoas, mais que isso, você é multado e está tudo fechado e todo mundo ansioso pela vacina. Parece que a gente voltou em alguns meses, né? Quando a gente ouve esse relato aí assustador. Eu espero que aqui no Brasil a gente não chegue nesse nível, mas já já a gente vai falar sobre isso. Igor, me conta aqui, como é que a gente vai passar esse Natal, esse ano? Final de ano a gente sempre tem aquela reflexão, né? Tudo que a gente fez de bom, de ruim, o que a gente quer para 2021. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. Depois de meses de isolamento, né? Chegado o Natal, que as pessoas adoram reunir, confraternizar, se abraçar, como é que fica? Pois é, olha que interessante. O Brasil é um país mais caliente, vamos dizer, né? O pessoal gosta de estar junto, gosta de se encontrar. E esse tempo todo sem poder abraçar ou encontrar pessoas, né, de trabalho, amigos, e até algumas pessoas familiares, está causando realmente uma ânsia, né? As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas para que isso termine logo. E cria uma falsa impressão também de que parece que está passando, né? Na verdade, a gente está começando ainda vamos dizer assim, a imunização das pessoas, a pessoa começar a ter vamos dizer, voltar a um novo normal, né? Então, é um momento de não relaxar, realmente é um momento um pouco complicado e, com isso, alguns transtornos, algumas patologias psicológicas começam a acontecer ou intensificar um pouco mais. Então, a ansiedade que já foi causada lá atrás, começou o primeiro isolamento, né? E depois que viram que era real, que até um certo momento as pessoas não acreditavam, né, que a doença era real, que era a invenção da China, né? E agora não, agora já tem gente que conhece quem pegou, conhece alguém que já faleceu por causa da doença. Então, esse momento de final de ano, ele já pode causar um pouco mais de tristeza, né, nas pessoas e ter um agravamento, né, de algumas patologias que talvez nem saibam que tenham, né? Então, é importante atentar a sinais, perceber como é que está cada parente aí, né, nesse momento, e ao mesmo tempo continuar o isolamento, né, que é importante também, porque não passou nada não, ainda tem coronavírus está aí fora aí. Bom, doutora Joana, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão que está trazendo um pouquinho de esperança para a gente, né, que é a vacina. Aqui a gente teve uma decisão essa semana sobre a questão da obrigatoriedade da vacina, né, então as pessoas vão sim, é constitucional, a gente pode obrigar as pessoas a se vacinarem. Como é que está essa questão aí na Holanda? Chegou a ter alguma primeira dose ou não? Ainda não, inclusive o que a população mais reclamou foi exatamente isso, né, que o primeiro-ministro veio, conversou muito sobre fechamento de vários serviços e falou pouco sobre vacina, mas eles estão se preparando para iniciar a vacinação em janeiro, começando pelos grupos de maior risco, como aquelas pessoas que vivem em instituição de longa permanência, depois por faixa etária, depois profissionais de saúde e demais que tenham doenças, né, doenças crônicas, e depois o restante da população. Então, é algo bem esperado em todos os locais do mundo. As pessoas, elas estão loucas para aglomerar, né? Mas é importante a gente dizer também, né, doutora, que a vacina não é a cura, não.
não, né, gente? A gente teve um programa aqui semana passada falando sobre linhagens diferentes já do coronavírus. Então, é importante a gente ressaltar que não é porque tem a vacina que vai parar de usar máscara, né? Inclusive, tem muita coisa que a gente aprendeu com essa pandemia que vai ficar para a vida, né? Que é, por exemplo, o uso da máscara. Em algumas situações, quem tem algum sintoma respiratório já está com isso na cabeça, né? Usar a máscara para proteger o coletivo e a própria pessoa. Além disso, a gente tem as questões comportamentais. Como o doutor Igor falou, nós brasileiros, nós somos assim muito amigáveis, né, do toque. Eu mesma, como profissional de saúde, muitas vezes abraçava meus pacientes, até beijava, né? Então, a gente tem que mudar, infelizmente, nosso comportamento com relação ao distanciamento, ao uso de máscaras, a parte comportamental, muita coisa vai ter que mudar. Porque não é só o coronavírus, a gente pode ter outras epidemias, pode ter outras cepas virais que vêm infectar, né? A gente tem agora, por exemplo, a somatória não só do coronavírus, mas H1N1 e outras doenças, né? Então, infelizmente, muita coisa a gente vai ter que manter depois da pandemia, depois da vacina. Igor, qual foi a reclamação aí mais presente no seu consultório com seus pacientes sobre esse ano de 2020, né? Eu acho que muita gente também começou a entender a terapia de uma outra forma porque necessitou dessa ajuda, né? Quando a gente se vê isolado, a gente se vê sozinho, né? Olha, uma coisa que me surpreendeu bastante foi as famílias que não sabiam que eram famílias. O momento de conviver junto, quase que 24 horas por dia, porque agora não saía de casa. Algumas pessoas tiveram que criar o hábito de ver a pessoa todo dia, dar bom dia, falar com a pessoa, perguntar como é que foi o dia, sabendo que a pessoa está no mesmo dia que você, não saiu de casa, está lá e tudo, né? Então, e as crianças, principalmente adolescentes, ficaram muito eufóricos, né? Então, o grau de energia acumulada foi muito grande. E os pais não estavam muito preparados também para receber essa carga de atenção que tem que ser dada. Então, a grande reclamação realmente foi o convívio e realmente trazer essa realidade de consultório virtual ainda para dentro de uma família que, entre aspas, está aprendendo a viver de novo junto, né? Foi um desafio bem interessante. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de ouvir o Igor, se o pessoal da técnica puder dar uma ajudinha aqui, o áudio dele está chegando falhando aqui para mim, eu vou continuar aqui enquanto isso com a doutora Joana. Doutora Joana, em relação ao Natal, né, muito se fala também, não só do Natal, mas do Ano Novo, brasileiro não adianta, brasileiro vai aglomerar, brasileiro vai encontrar toda a família, tio, tia, avô, avó, né, vai também encontrar provavelmente os amigos no Ano Novo, porque existe essa falta de consciência. Então é provável que esses casos subam, né, em breve, talvez daqui 15 dias. Isso, a gente espera esse aumento com muita ansiedade, né? Quem trabalha nos serviços de saúde, eu tenho só uma semana que eu estou aqui e a gente já estava se preparando nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, que é onde recebe a grande maioria dos pacientes. A boa notícia é que o serviço está um pouco mais preparado, já sabe como lidar com os casos que tendem a complicar, e a letalidade ela é menor por causa dessa conduta mais assertiva agora dos profissionais de saúde. Mas o ruim é que, aquilo que a gente falou, esse aumento do número de casos vai chegar em um momento no Brasil em que a gente tem uma superposição de epidemias, de doenças sazonais. Então, isso pode ser muito ruim para a gente. E, além disso, nós temos aqueles pacientes crônicos que ficaram um ano inteiro esperando para fazer uma cirurgia, o ano inteiro, às vezes, de abandono de tratamento. Então, essa superposição de doenças crônicas e de epidemias no início do ano pode ser muito ruim. Então, assim, quanto a gente puder frear com relação ao comportamento, com relação a evitar aglomeração, e frear e cumprir a cartilha que a gente vem sempre frisando, né, de prevenção. Se a gente não fizer isso, a gente pode ter uma conta muito alta em janeiro, fevereiro. Pode ser muito ruim para a gente como brasileiro. E ainda sem vacina, sem previsão de um plano de vacina, porque a gente ainda nem escolheu qual vacina vamos utilizar.
Então, assim, não é muito bom o cenário que a gente está prevendo para os próximos meses, infelizmente. Igor, e ano que vem também, né, olhando para esse cenário talvez de aglomeração aqui no fim de ano, como a gente estava falando no Brasil, as pessoas também podem até ter, né, talvez chegarem a transmitir para algum parente durante as festas de ano aquele sentimento de culpa, né, também de ter colocado um ente querido numa situação como essa. Pois é, as pessoas esquecem que mesmo que elas tenham pego o coronavírus, elas ainda podem ser transmissoras do vírus, né? Não usar máscara, não higienizar. Não... Igor, a sua câmera desceu um pouquinho, a gente não está conseguindo te ver. Isso aí, obrigada. Imagina, sem problemas. Pode continuar. Tá. Então as pessoas elas não podem esquecer que o vírus ele não é uma situação que some, né? Enquanto 100% da população ser vacinada. Enquanto, é como a doutora falou também, que é muito interessante, as pessoas estão esquecendo da dengue, da H1N1, então são doenças que estão aí e muitas vezes botarem ênfase a Covid acaba que as pessoas esquecem, né, de alguns hábitos que tem que tomar, né. Então, realmente, esse sentimento de culpa, ele pode acontecer e uma coisa ruim, né, a culpa, ela muitas vezes ela não é tratada, porque a pessoa sente aquilo lá porque o outro recebeu, né. Então, como é que eu sei que eu posso fazer alguma coisa por ela? O que eu posso fazer para ajudar? Então, até uma coisa que a gente fala muito em reportagens para o pessoal é que se você não quer sentir culpa, faça diferente, né? Tem o isolamento, mantenha isso, use máscara, e a máscara realmente salva, então vamos fazer o maior cuidado possível aí, né? Doutora Joana, eu quero dicas aqui, porque como a gente estava falando, o Natal, pelo menos no núcleo familiar, as pessoas vão se reunir, né? E talvez receber algum parente. Existe alguma... eu vi que a Fiocruz também até divulgou como se fosse uma orientação mesmo, uma cartilha, né? De como se comportar nesse Natal, porque normalmente todo mundo se aglomera na mesa, né? Na hora de servir vai todo mundo junto e todo mundo sem máscara. Então, existe alguma dica que a gente pode dar nesse fim de ano para a gente ter um Natal gostoso, mas também seguro? Sim, a principal dica é, se possível, faça virtual. Mas, caso contrário, né? Então, a gente tem as dicas, sim. O próprio manual, a cartilha da Fiocruz é bem bacana. A gente não tem ainda nada que seja 100% eficaz. Então, a gente precisa somar várias estratégias para diminuir o risco. Então, quando você chegar no ambiente onde você for, primeiro, quem for preparar esse ambiente, procure preparar em um ambiente aberto, ventilado e com um número reduzido de pessoas. Um número que você possa manter o distanciamento mínimo entre as pessoas, pelo menos de 2 metros. O comportamento de cada indivíduo é essencial. Se você não estiver comendo, não estiver bebendo, mantenha a máscara, coloque uma máscara fashion aí, uma máscara diferente, né? Mas mantenha a máscara quando você não estiver comendo ou bebendo. A outra questão é não compartilhe objetos, mantenha o seu prato, o seu talher, o seu copo, não misture. Evite formação de filas para se servir. A gente geralmente policia muito na frente, mas sempre vem alguém atrás e gruda na gente, né? Então, a gente não consegue, às vezes, ter esse cuidado. Então, tente manter esse distanciamento. E outra coisa, a gente sabe que quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela acaba perdendo um pouco o senso de distanciamento, fala mais, às vezes fala mais alto, né, e acaba expelindo mais gotículas. Então, tenha controle aí com relação ao álcool. E se tiver alguém doente em casa ou que vá sair, tiver algum sintoma nos últimos 14 dias, não saia, fique em casa, porque certamente você é um transmissor. Então, evite se aglomerar. E a outra coisa a gente precisa proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Se tem um parente mais idoso, com alguma doença, vamos manter o distanciamento, né? Vamos chegar no local, vamos cumprimentar de forma diferente, evitar o aperto de mão, o abraço, o beijo, deixa isso para outro momento. Então, essas são algumas dicas que a gente tem, né? Mas o ideal mesmo é permanecer só com o seu núcleo familiar e evitar muitos convidados para celebrar.
Perfeito. Esse Natal não vai ser fácil, né, para ninguém. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Doutora Joana, pela disponibilidade de falar com a gente aí da Holanda. Muito obrigada. Um Feliz Natal, viu? Obrigada. Para vocês também. Igor, obrigada também pela sua participação aqui. Um Feliz Natal para você. Muito obrigado, pessoal. Bom, esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o JJ2 e essa parte, esse bate-papo aí, né, no canal do YouTube. Anota aí o endereço, youtube.com/TV Justiça Oficial. O quadro Pauta do Dia dá uma pausa. A gente volta agora só no dia 4 de janeiro, mas o JJ2 continua aí diariamente com você ao vivo, viu? Uma boa noite, bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau.